aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso novo programa aqui do Tangerino. Ele chama Gente e Gestão e o objetivo é ajudar tantas pessoas, tanto os empregados quanto as empresas, novos empreendedores, pessoas que estão desempregadas a passar por algum momento de dificuldade e tirar as dúvidas rotineiras que a gente tem, né? Eu sou o João Paulo, sou professor em algumas universidades e também aqui no Tangerino. Como primeiro convidado, eu vou chamar o Silvano. E o Silvano é um colega de trabalho meu, a gente trabalha junto num curso de pós-graduação. Ele é um cara fantástico, amado pelos alunos, eu me inspiro muito nele. Ele tem uma carreira muito brilhante na área de gestão de pessoas e recursos humanos. E aí, Silvano, como é que você tá? Oi, João, tudo bem e você? João, muita bondade sua aí, as referências, você é um grande profissional, somos colegas aí de universidade, aonde a gente atua. O João é uma pessoa muito bem vista, muito competente, muito querido lá pelos colegas. Bom, eu sou o Silvano Aragão, eu já atuo na área de recursos humanos há mais de 30 anos. Comecei minha carreira muito cedo, na época com 14 anos de idade, né, trabalhando no departamento pessoal, e fui evoluindo dentro dessa área que me escolheu, né? 14 anos você não escolhe profissão, né? Então a profissão que te escolhe. Na verdade, na minha família todos são engenheiros, então meu pai me escolheu a engenharia para mim. Então, quando eu tinha aí meus 25 anos, eu era um profissional de RH, já um coordenador de RH formado em engenharia. E aí eu fui buscar uma formação dentro da minha área, né? Fui fazer o curso de administração e sempre gostei da área de humanas. Na ocasião, no meu TCC, eu falei muito de produtividade, qualidade de vida, falando nesse equilíbrio, né? Eu apliquei na empresa que eu trabalhava, que foi um case de sucesso. A empresa ganhou muito dinheiro com isso, aliando a qualidade de vida das pessoas com a produtividade, né? Com a eficiência operacional. Esse projeto chamava Gente Nossa, ele foi um projeto premiado. Acabei ganhando um prêmio em 2005 como profissional do ano pela BRH, em função desse projeto, com melhores práticas em gestão de pessoas. E aí eu fui convidado para fazer algumas palestras em algumas universidades, na semana científica e tal da administração. E aí eu tomei gosto pela coisa, alguns diretores de escola me convidaram para dar aula. Gostei demais e hoje, além de ser um gestor de RH, hoje eu trabalho na Patrimar Engenharia, sou responsável pela área de desenvolvimento organizacional e humano. E também sou professor, junto com o João, em algumas universidades. Obrigado, João, pelo convite. Tá vendo? Não tinha gente melhor para a gente começar esse programa nosso que o Silvano. Você comentou com todo mundo, né, que você está fazendo muito recrutamento online nesse período de Covid. Mas assim, eu imagino que como a gente está num país que tem muito desemprego e todo mundo passa por um momento desse, o currículo meio que é uma ferramenta para você chegar onde você quer. O que te chama a atenção? Porque provavelmente quando ele é muito cheio, você acaba se perdendo, né? Essa pergunta é uma pergunta que tem várias respostas, né? Porque depende muito da vaga que você está trabalhando. O currículo ele tem que ter todas as informações necessárias para que ele seja atrativo, para que o recrutador que está do outro lado queira te chamar para uma entrevista, né? Então, assim, eu vejo que tem muitos candidatos que fazem um currículo e pega esse currículo e manda para todas as empresas. Todo o processo de seleção, ele manda o mesmo currículo. Gente, imagina que você é uma empresa. A sua empresa tem um produto e esse produto é você. Perfeito? Então, uma outra empresa te pede uma proposta. Você vai mandar a mesma proposta que mandou para cada empresa? Não, né? Cada empresa tem lá a sua especificidade, então você vai fazer uma proposta que seja atraente para vender o seu produto. Então, por exemplo, ele busca uma pessoa com 5 anos de experiência. Então, você tem que começar seu currículo falando da experiência. Se você percebe que aquela vaga é uma vaga que exige inglês fluente, você já tem que começar falando que o inglês é fluente. Então, assim, depende muito, mas um currículo ele tem que ter todas as informações necessárias que o recrutador possa sentir que aquele candidato é um candidato que tem aderência à empresa. Você tem que colocar lá o objetivo que você busca, né? Como se fosse um resumo. Como se fosse um resumo. Você, por exemplo, você tem que colocar no seu currículo o que você está buscando, porque senão fica muito subjetivo o que aquele profissional busca.
E o objetivo deve ser a própria nomenclatura do cargo. Quanto mais específico, melhor, né? Outro ponto que é importante, João, é o segmento, né, que o profissional atua. A empresa que está contratando, ela pertence a um segmento. Se tiver um candidato que já atuou naquele segmento da empresa, ele fica muito mais atrativo. E o LinkedIn ajuda? O LinkedIn é uma boa ferramenta? Na verdade, João, hoje a principal ferramenta que nós temos é o LinkedIn. São mais de 11 milhões de profissionais que estão naquela plataforma, né? O adequado, né, seria que se a empresa tiver um módulo do LinkedIn que chama Recruiter. Que no Recruiter você tem todos os filtros que você precisa para você buscar um candidato. Então, ali você consegue mapear de todas as formas possíveis. Formação acadêmica, região, idade, escola que o sujeito formou, né? Tempo de experiência. Então, você tem todos os filtros e você consegue trazer exatamente aquele perfil que a empresa busca. Ah, perfeito. Então, pessoal, vocês aprenderam, né? Se está precisando de procurar emprego ou quer melhorar na carreira, currículo é o primeiro passo. O seu currículo tem que ter as informações, né, Silvano? Tem que ter um resuminho lá para facilitar, para o cara não ficar no momento do recrutamento e seleção. O Silvano vai ler 1000 currículos. Ele não vai poder ficar caçando informação no seu currículo. Então, facilita para ele. Faz um resuminho lá, o que você está planejando, seu resumo, sua experiência, sua formação, idiomas, etc. Porque a vaga quer. E vocês viram, né? O próprio Silvano falou que ele procura muito no LinkedIn. Então, 2 dicas aí. Quem não tem LinkedIn, faz ele bem completo e segue essa dica do resumo no currículo. Silvano, eu também trabalhei muitos anos na construção civil. Eu particularmente adoro a construção civil. A minha formação inteira foi lá. Hoje não estou, né? Mas eu também gosto de onde eu estou, mas minha formação foi lá. O que acontece? Quando a gente tinha que contratar um funcionário, muitas vezes a gente levava em consideração mais a experiência dele do que a titulação. Obviamente, existem vagas que a gente vai precisar de titulação. Aí a gente fica sempre nessa dúvida, que a gente muitas vezes tem uma vaga, obviamente não dá para a gente padronizar, mas uma opinião sua que, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma carga acadêmica muito boa, mas você coloca ela lá na hora, ela não consegue desenvolver, não consegue conviver, etc. E ao outro lado, às vezes a gente tem um profissional pronto, mas ele não tem a titulação. Então, tipo assim, como que você faz para fazer uma busca por esse equilíbrio? Gente, a experiência acadêmica, ela é importante. Ela é fundamental na carreira profissional. Entretanto, ela sozinha, ela não sinaliza que o candidato está preparado para assumir uma posição na empresa. O importante é demonstrar que você tem uma boa prática profissional que se utiliza dos seus conhecimentos acadêmicos para aplicá-lo. Então, é importante numa entrevista de seleção, por exemplo, abordar os seus conhecimentos práticos e teóricos sobre sua área de atuação. O equilíbrio é você demonstrar que você sabe aplicar o conhecimento e que você já aplicou. É você demonstrar que você tem competência, né? Porque a gente fala que competência é a chave, né? Chave do sucesso profissional, que é o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude, o V de valores. Você tem que ter os seus valores, né, e compatíveis com o da empresa, e E de entrega. Então você tem que entregar. Não adianta ter só o conhecimento, ter a habilidade e não entregar aquilo que você tem. É uma escolha difícil, mas eu vou dizer para você que a experiência sempre vai prevalecer. Gestão de conflitos é uma tônica para todo gestor, né? E nessa hora o que vale mesmo é você ter vivido essa experiência, você ter experimentado aquelas situações e ter errado e acertado, né? Que vai conduzir aos acertos futuros. E às vezes a teoria por si só ela não te traz essa bagagem. A experiência faz também a gente resolver problemas que não está lá no livro, né, que a gente vai ler. Mas isso não impossibilita a gente ter sempre um crescimento pessoal. Não é porque você é experiente que você não pode ter um currículo, não pode ter um curso, um preparatório, passar para uma pós-graduação, etc. Hoje a gente vê uma corrida muito grande aí de
de todos os gestores na busca para conhecimento de gestão de conflitos, liderança. Porque o grande diferencial hoje, cara, é você extrair o melhor das pessoas. Porque o resultado do sucesso do seu trabalho vem da sua equipe, né? Saber respeitar a equipe, incentivá-la, é extremamente importante para você crescer. Agora, para você avançar e crescer na profissão, aí você tem que ter conhecimento acadêmico, você tem que estudar, se preparar, se atualizar. Porque se você estagnar só naquilo que você formou, aí você acaba ficando. E eu já assisti isso já de bons profissionais que não buscou, né, se aprimorar e buscar conhecimentos. O Silvano é tão bom que ele dá até gancho para a gente fazer uma outra pergunta. Como que eu tenho que me preparar para essa entrevista? Então, por exemplo, eu particularmente, quando alguém me pergunta, eu posso estar falando uma besteira, é bom que você me corrija. Eu sempre falo, evita frase pronta, tipo, qual que é o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. E agora, um outro ponto também. Como que o gestor que está aí do outro lado, entrevistando, ele vai se preparar para isso? A entrevista presencial exige que o candidato esteja bem com ele mesmo. Tem que ler o site da empresa, saber as informações da empresa, entender um pouquinho daquela cultura daquela empresa, como que a empresa foi formada, a história daquela empresa, né? Porque na medida que você vai trazendo esses conhecimentos, você começa já, nesse processo, a interagir com a organização, a viver um pouco aquela história que aquela empresa viver, começar a se projetar dentro dela. Porque o que a gente busca nas pessoas é um brilho, sabe? Porque quando a gente chama alguém para uma entrevista, João, é porque o currículo, ele possui todos os requisitos mínimos que eu busco para aquela função. Então, eu quero formação, eu quero experiência, eu quero inglês, eu quero SAP, eu quero isso e aquilo. Todos que vão estar na entrevista têm isso. Então, é na entrevista que a gente vai fazer a leitura do candidato, né? O interesse do candidato, a motivação dele, a energia dele. A hora que você cumprimenta, o candidato para mim já é eliminado num aperto de mão. Aquele candidato que vai cumprimentar, ele chega com aquela mão mole, sabe, João? Ele cumprimenta você, assim, a mão caindo, sem energia, sabe? Aquilo ali, gente, aquilo ali é um tiro no pé. Então é importante que, mais que de qualquer coisa, João, que a pessoa esteja bem com ela mesma, esteja preparada, né? Se for de manhã a reunião, a entrevista, toma um banho, toma um bom café, acorda cedo, chega 15 minutos antes, para evitar a correria. Já peguei candidato que chegou todo suado na minha frente, o cara não conseguia falar, porque de tão cansado que ele estava para chegar no horário, coitado, tive que pedir água e tal. Então, assim, chega tranquilo, né? Para você poder ficar uns 15 minutos percebendo as pessoas da empresa, entrando e saindo, você fazer a leitura com as informações que você já tem. Isso para o candidato para entrevista presencial. Para o recrutador, importante que, como qualquer trabalho, né, João, fazer uma entrevista exige técnica, exige planejamento. Então, a gente tem que pegar o currículo do candidato, ler todo o currículo. No currículo, às vezes, tem alguns pontos que são obscuros, a gente precisa entender, né, como que foi aquela história, o que aconteceu ali. Sempre tem algum ponto que o recrutador vai buscar para esclarecer aquela trajetória profissional. E é na leitura do currículo que você vai formular ali algumas perguntas para poder fazer a entrevista. O desemprego, ele tem um impacto emocional muito forte. Então, na hora da entrevista, isso às vezes fica muito latente. Então, tem que ter habilidade de se deixar o candidato à vontade, né? Fazer um quebra-gelo, oferecer uma água, né? Deixar a pessoa num ambiente de confiança onde ela possa naturalmente demonstrar a sua experiência. Agora está tendo também essa parte online, né? Como é que é essa parte? Primeira questão que eu posso abordar aqui é a questão da conexão. Precisa ter uma conexão boa, fazer um teste seria importante para ambas as partes, né? Tanto o candidato quanto a empresa, saber se
o equipamento tá ok, né? O candidato, se o notebook ou celular que ele vai utilizar está carregado, né? Porque às vezes acaba a bateria no meio da entrevista. E aí, e agora? Você não consegue falar com o candidato porque a bateria acabou, então você quebra a entrevista. Né? Da mesma forma da entrevista presencial, um planejamento também é necessário, né? Você tem um roteiro ali para você seguir, né? E o profissional, ao discorrer sobre sua trajetória profissional, prepara um roteiro também. E, de preferência, na ordem que você colou no currículo, né? Para poder facilitar a vida do recrutador, né? Com relação à entrevista online, existe a distância, né, João? Então, assim, essa questão do quebra-gelo, manter um clima agradável é importante, né? É comum que o candidato fique um pouco nervoso ou ansioso, né? Na entrevista online, além dessa questão da conexão e tal, tem que escolher um local bom para a entrevista, tanto o candidato quanto a empresa, né? Um lugar tranquilo, que não possa ser interrompido. Para os candidatos, atenção aí no visual e na vestimenta, né, gente? Não é porque você está em casa e vai fazer uma entrevista de pijama, né? Então, presta atenção nisso. Você tem que ficar totalmente online, totalmente focado na entrevista, o resto tem que estar offline. Então, assim, evite distrações. Se tem alguma coisa que te distrai na sua residência, que você vai estar em casa. Evite essas distrações. É bom você ter um papel e caneta por perto, saber notar alguma coisa, né? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, aí, pessoal, o que o Silvano falou pra gente? A preparação, além de ser pessoal, você tem que estar confiante, mas na questão online você também tem que preocupar com o seu ambiente. Finge que você vai gravar um vídeo. E aí, pessoal, vocês viram que o Silvano é muito bom nessa parte, né? Eu, particularmente, já anotei várias coisas aqui que eu vou passar para os meus conhecidos. Melhor, eu vou encaminhar esse vídeo igual você vai fazer para os seus amigos, que você gostou bastante. Silvano, muito obrigado. Eu sei que o nosso programinha foi rápido, né? Mas, para quem já deu entrevista por Jornal Nacional, eu fico muito honrado de você ter me ajudado aqui também, viu? Pode dar complementar, falar mais alguma coisa? Eu que agradeço aí, uma discussão muito boa nesse momento aí. Espero poder ter contribuído aí com algumas reflexões, tanto para quem trabalha aí contratando as pessoas, quanto para quem está buscando uma nova recolocação. Pessoal, então, como a gente trouxe o Silvano, em troca o que você vai fazer? Curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, já falei para compartilhar, né? E marcar o sininho também para você ficar por dentro de todos os novos programas que a gente vai lançar aqui. Melhor, bota aqui no comentário o que vocês estão querendo, o que vocês acham que a gente pode abordar nos próximos programas, beleza? Muito obrigado, Silvano, e até a próxima. Tchau, tchau.